Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Agora com a aula 5, parte 2. Vamos ver um outro comando de repetição. O primeiro comando que nós vimos foi o comando while, que em geral é utilizado quando nós não sabemos o número de repetições que vamos ter que fazer. Em geral, aqueles programas que, tipo assim, digite um número qualquer de notas, né, digite zero para terminar, ou digite uma quantidade de números, enfim, e menos um para terminar, ou seja, a gente não sabe quantos números nós temos que digitar. Agora nós vamos ver um outro comando que é responsável também por fazer o laço, ou seja, por fazer essa repetição, só que geralmente ele é utilizado quando a gente sabe o número de repetições que nós vamos ter que fazer. Mas antes de falar sobre esse comando, nós vamos falar sobre algumas coisas também muito importantes quando se fala em repetição. Vamos dar uma olhadinha nos slides para poder entender um pouco melhor sobre isso. O acumulador. O que é um acumulador? Se a gente pensar por um lado, imagine o seguinte, que você tem uma caixinha, certo? Você tem lá uma caixinha, né, de um cofre, vamos dizer assim, um cofre que você vai ter na sua casa, e aí, por exemplo, restou um troco, você vai lá e coloca dentro daquele cofre, né? Moedinhas que eu estou falando, né? Não vale colocar notas lá. E aí restou um outro valor, você vai e coloca ali dentro. Restou outro valor, você vai e coloca ali dentro. Enfim, você vai fazer isso durante, por exemplo, um mês. Chega no final do mês, você vai lá, abre o cofre e vai verificar qual é o valor que está lá dentro, né? Vamos supor que, por exemplo, você acumulou R$ 1 um dia, acumulou outra coisa outro dia, enfim, foi arrumando um dinheiro, outro, etc. Foi acumulando um valor até chegar no final do mês. Vamos supor que você foi aí uma pessoa bem sortuda e conseguiu acumular aí cerca de R$ 30. Nossa, mas a quantidade, Emma, vamos supor, é apenas uma hipótese, afinal de contas você é uma pessoa que gosta bastante de poupar. E R$ 30. Então, se a gente for olhar o que o cofre é um acumulador de dinheiro, né? Você talvez faça isso na sua vida cotidiana também, num investimento que você tem no banco. Por exemplo, o mais comum deles, uma poupança, que nem tão bem rende hoje em dia, mas é uma forma de você acumular dinheiro. Todo mês você vai lá e coloca um dinheirinho na poupança, enfim, e no final do ano, por exemplo, você tem um valor. Vamos supor que você fosse fazer uma viagem, aí você vai fazer uma reserva, ou seja, você vai acumular um dinheiro para poder chegar no final do ano e você conseguir fazer aquela viagem. E aí você abre, por exemplo, uma poupança no banco, né, e coloca um dinheiro lá. Rende pouco, mas rende alguma coisa. Coloca lá, por exemplo, R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 50, sei lá, R$ 100. No final do ano, por exemplo, deu R$ 5.000. Ó, já dá para fazer a viagem. Professor, não vou conseguir acumular R$ 5.000, gente. É uma hipótese, né? Apenas uma hipótese. Então, o acumulador, ele é responsável para poder armazenar, vamos dizer assim, uma soma, mas também pode armazenar, por exemplo, um produto. Ele vai armazenar, por exemplo, um valor, né, qualquer que eu vou usar sempre, às vezes, para poder incrementar ele em termos de uma soma, em termos de um produto, uma sequência, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Isto é o acumulador. E a gente usa muito isso, principalmente também quando a gente quer fazer alguma coisa em termos de média. Imagina que eu tivesse, por exemplo, uma situação assim, que eu quisesse digitar a nota de todos os alunos numa sala, que fosse, por exemplo, 60 alunos, se eu fosse digitar, e falar, qual que é a média da turma? Como eu faria isso? Eu teria que entrar com cada nota de todos os alunos que eles tiraram na prova, nota 1, nota 2, nota 3, até a nota 60, e eu teria que somar essas notas todas, esse somatório, a cada nota digitada, eu poderia colocar num acumulador, soma, e depois eu vou fazer a média. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a média, eu vou pegar o acumulador, que seria, no meu caso, a soma das notas, e dividir por 60. Eu faria uma média aritmética simples. Não estou falando de média ponderada, mas uma média aritmética simples. Dessa forma, eu tenho um acumulador, e também estou calculando valores com médias. Em TI é muito comum a gente ver problemas desse tipo de coisa, que a gente precisa somar um determinado valor, fazer o produto de determinados valores, calcular a média, enfim, são coisas assim. Aqui, né, nos slides nós temos também outra coisa, né, e aqui tem inclusive um teste de mesa mostrando esse programa, por exemplo, né, que mostra aqui a questão do número. Olha só, você começa aqui com int main, aí você tem um número, soma. Então ele quer saber, por exemplo, você somar, né, somar
todos os números digitados. Então, olha, você desce aqui, né? Olha, digite o número, né, tá aqui sim, ó, está colocando o número que eu digitei, por exemplo, foi 9. O número é diferente de 0. Eu vou digitar tantos números até ser diferente de 0. Lembra que eu estou usando o comando while. É verdadeiro? É. O que eu faço? O meu soma aqui é o acumulador. Então, o soma eu inicializei com 0, porque eu tenho que inicializar com 0, para poder zerar mesmo tudo que está lá, não é com lixo de memória nem nada. E aí eu coloco a soma igual a soma mais o número que eu acabei de digitar. Então, 9 mais 0, 9. Aí ele vai falar, a soma parcial é 9. E digite o valor inteiro de novo. Aí eu vou digitar o menos 2, olha, menos 2. Leio de novo. Menos 2 diferente de 0? É. O soma é 9 menos o menos 2. É menos 2, né? Então vai dar 7. E aí eu boto a soma parcial 7. Digite outro valor inteiro. Digitei o 0 agora. O número é diferente de 0? Não, ele é igual a 0. Então sai fora, eu venho aqui embaixo, soma total. Vai colocar aqui embaixo, soma total igual a 7. Então, é uma forma de fazer um acúmulo de valores, né? É uma forma de eu colocar um acúmulo. Eu não vou fazer esse exercício, porque a gente vai fazer outros na frente, melhor, para que a gente possa testar. Vamos falar agora um pouquinho sobre a média, que está aqui na apostila, que é o cálculo, que eu já falei com vocês, que é para você calcular, por exemplo, você vai precisar de um acumulador para poder acumular, né, a quantidade de números, e depois é só dividir pela quantidade deles. Como se você pegar um problema que você não sabe a quantidade, você vai ter que criar um contador de números, né, para você saber quantos números você digitou. Isso para eu calcular uma média aritmética simples, né? Então, a média é muito comum nesse tipo de problema. Vamos dar uma olhada neste daqui. Vamos dar uma olhadinha neste daqui. Olha só, este programa que está aqui, eu tenho aqui o número, soma e conte, eu botei o soma igual a 0, conte igual a 0, digite o número inteiro, é o mesmo exercício, só que eu também não sei a quantidade, né, de números digitados. Vamos supor que eu digite 9, igual está lá. É diferente? Então 9 mais 0, 9. Somo esse contador, que é o contador número. Então, digitei um número. Aí eu venho aqui e digito 5, por exemplo, 5, né? Aí eu venho 9 com 5, vai dar 14, e aí eu incremento 2 números, aí digito mais 1, aí digito, por exemplo, 6, 6, né, 6 aí, vamos botar 6, 14, não, vou botar 4, por exemplo, 4, né, 4 é diferente de 0? Aí eu tenho 14, mais 4 dá 18, e só mais 1, dá 3, digite outro número inteiro, digitei 0, 0, aí no caso não é, zero, não é diferente, então ele vai sair fora. A média vai ser a soma, que é 18, no caso, dividido pelo contador, que seria aí, no caso, 3, que eu digitei 3 números. Então, 18 dividido por 3, a média seria 6, né? Então, ou seja, é assim que eu calculo média de números. Então, ou seja, é uma coisa bem tranquila da gente calcular, bem sossegado de fazer. Vamos dar uma olhadinha agora no outro comando de repetição, que é o comando for. Né? O comando for repara. O comando for, gente, a gente tem que observar bem o que está escrito aí. Olha só, a gente tem aqui um for, eu tenho uma inicialização, certo? De um determinado valor, eu vou inicializar um valor qualquer. É como se a gente estivesse lá no while, a gente inicializaria, por exemplo, aquele contador, um 0, por exemplo. Aqui a gente tem que ter uma inicialização de uma determinada variável também. E aí depois eu vou fazer a condição, que é a mesma coisa que está dentro do while, né? Fica dentro daquele bloco do while, e a atualização, que seria o incremento do meu contador, um contador mais, enfim, etc. Aqui dentro eu faço o bloco de comandos, depois eu saio fora. Se a gente observar os dois comandos, repara bem, o while está aqui embaixo, o for está em cima, olha. A gente faz a inicialização, a gente faz enquanto a condição, faz o bloco, atualiza. Então, por exemplo, contador igual a 0, enquanto número menor do que o contador, faço o bloco comando, atualizo, contador mais, né? Enfim, bloco de comandos. Aqui em cima é a mesma coisa, se a gente olhar. Só que essa inicialização fica dentro do parênteses. A condição também fica dentro. E a atualização também fica tudo numa linha só, separado por ponto e vírgula. E as duas sintaxes são idênticas ao sintaxe Java. E aqui embaixo, olha, você tem um bloco de comandos. E eu faço isso aqui quantas vezes for necessário. Então, eu inicializei, por exemplo, contador igual a 0. Condição, enquanto o número for menor ou igual a contador. Atualização, contador mais. E assim vai sucessivamente. Ou seja, é a mesma coisa que eu vou fazer. Uma coisa que a gente observa é o seguinte, no caso do for, eu preciso saber a quantidade de números, por exemplo, que eu vou digitar, porque isso vai depender da condição que eu vou colocar aqui dentro. Esse talvez seja o grande diferencial.
Quando que eu vou usar o while, quando que eu vou usar for? A princípio, naquela regrinha que eu falei com vocês, a gente geralmente usa o while quando a gente não sabe o número de repetições. E a gente usa o for quando a gente sabe o número de repetições. Mas isso também não é ferro e fogo. Ou seja, a gente pode fazer sim o while, por exemplo, com um número que eu conheço, por exemplo, de número de repetições. Dá para fazer tranquilamente também. Ok? Então vamos dar uma olhadinha agora em algum exercício. Aqui está falando sobre o contador, eu estou passando para frente porque realmente não precisa de eu falar. É assim que funciona. Por exemplo, nesse aqui, ele vai imprimir os números, por exemplo, de 1 até 10. Né? Então, ó, for int i igual a 1, então eu inicializei o i igual a 1, falei que o i é menor ou igual a 10, e mais. O que eu estou dizendo? Olha, essa variável seria o início do meu contador, que seria o i. Em geral, a gente usa, inclusive, a variável i. E depois eu coloco int i igual a 1, né? O i é menor ou igual a 10, né? Ou seja, a condição está aqui, menor ou igual a 10 e mais. Então, eu venho aqui e coloco 1, por exemplo. Aí, quando eu vier aqui, eu vou incrementar o i. E aí eu faço o segundo e assim vai sucessivamente. Vamos olhar o teste de mesa desse negócio. Olha só. Na linha 3 está aqui, a variável i não tem nada, a variável teste, né? Teste não é uma variável, eu estou dando int main. Vou para a linha 5, olha. For int i igual a 1. Então, o i está valendo 1. Na linha 5, hein? E eu vou testar. A condição é 1 é menor ou igual a 3? Então, eu vou fazer de novo aqui a linha 5, 1 é igual a 3? Verdadeiro. Então, eu vou lá e imprimo o número 1 aqui. Volto lá em cima. Incremento já o i. Está aqui, ó, 2, por causa do i mais. A condição, 2 é menor ou igual a 3? É menor ou igual a 3. Então, eu faço 2 ali de novo. Volto lá em cima outra vez. Incremento a variável i. É 3. 3 é menor ou igual a 3? Escrevo ali embaixo, então, o i. Volto lá em cima, incremento agora para 4. Testo, 4 é menor ou igual a 3? Não, é falso. Então, sai fora e termina o programa. Pronto, acabou. Ok? Bom, vamos fazer esse exercício da repetição com variável de controle, no caso, imprimir os valores em um intervalo. Olha só, desenvolva um algoritmo que imprima todos os valores inteiros em um intervalo indicado pelo usuário, usando o comando for. Eu vou fazer com for, também vou fazer com while. Será que dá para fazer os dois? Vamos dar uma olhadinha. Vamos chamar o online GDB para que a gente possa fazer esse exemplo que aqui está. Vou fechar aqui a apresentação. Vou colocar o online GDB. Inclusive, eu vou criar um projeto novo, porque aqui está um projeto antigo, né? Vamos lá, dar uma olhadinha o que ele pediu para a gente. Ele quer apenas que a gente imprima os valores em um determinado intervalo que for digitado pelo usuário. Então, vamos colocar aqui o intervalo digitado pelo usuário. Então, vamos lá, olha. Int, a gente vai precisar, né? Int número 1, número inicial, ó, número final do intervalo, ok? Número inicial, número final. Então, eu vou dar um cout, colocar assim, ó, digite o primeiro número, dois pontos. Agora eu venho com sim e leio o número inicial. Número inicial. Agora eu venho com cout de novo. Digite o número final. Os pontos. Número final. Para bem agora que eu vou usar o comando for, né? Eu sei agora o intervalo. Eu ditei o primeiro número, ditei o segundo. Então, for, int, preste atenção, hein, nisso que eu vou fazer, int. Que eu tenho que fazer? Né? Eu já tenho o número inicial e tenho o número final, né? Aqui o primeiro número é o número inicial, né? Ficou feio isso aqui, né? O número inicial. Vou só trocar aqui para ficar melhorzinho, porque ficou muito feio isso aqui. Número inicial. Agora, o que eu vou fazer? For. Antes de eu colocar o int, vamos pensar o seguinte, eu tenho o início e tenho o fim. Então, for o quê? Como é que eu vou fazer? A primeira condição que eu vou usar para poder fazer esse for, né? Como é que eu vou fazer esse negócio, então? Então, vou precisar de um contador ou vou precisar de não contador? Provavelmente eu vou precisar de um contador, não vou? Então, preste atenção como é que a gente vai fazer aqui.
for, por exemplo, eu vou chamar o int i igual a... Eu vou botar até o igual junto a número inicial. Eu vou começar deste número, não vou começar do zero, porque eu vou começar do número inicial. Eu pego, olha, i menor igual ao número final, ou seja, enquanto aquele i, que é o número inicial, menor ou igual ao número final, né, ou seja, vou fazer, enquanto for igual, eu incremento esse negócio aí. Coloco o i mais. Pronto. Agora eu vou imprimir. O que ele pediu para poder imprimir? Eu já até esqueci. Peraí, ele imprimiu. É para poder imprimir, na verdade, o número, não é isso? É o intervalo, né, no caso. Então, vamos colocar o intervalo. Eu vou colocar ele assim, dessa forma. Então, eu dou um Cout. Quem que eu vou imprimir? Quem que eu vou imprimir? O i, né? O i. Aí eu vou colocar uma vírgula e assim vai sucessivamente para que ele possa fazer assim a impressão, ok? Praticamente acabou, não tem mais nada que fazer. Vamos rodar para poder ver se vai funcionar. Número final, 1. Número final, 10. Vamos dar uma olhadinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou essa vírgula aqui. Depois, talvez não foi uma boa colocar essa vírgula, só colocar o espaço, talvez seja melhor, porque aí não fica aquela vírgula no final, né? Vamos dar uma olhadinha assim, se a gente colocar assim de 1, por exemplo, a 20, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 20. Ou seja, desse jeito aí que a gente fez, com o comando for, né? Lembrando que eu também sei a questão do for. Aqui embaixo, se eu fosse fazer com while, por exemplo, while, né? While o quê que eu vou fazer? While, número, por exemplo, inicial, menor ou igual a número final, vou fazer a mesma coisa. Vou botar um cout aqui. E aí, agora, olha só, esse contador que está aqui dentro, eu vou ter que colocar aqui embaixo. Só que aqui eu não preciso de criar uma variável para isso. Vou colocar só o número inicial mais. Pronto, né? Vamos ver se ele vai repetir. Vamos dar uma olhadinha, olha. Opa, espera aí que eu esqueci de botar um ponto e vírgula aqui. Vamos rodar de novo esse negócio. O que eu fiz de errado aqui? Int i, ele está aqui em cima, int i. Mas está certo. É que eu não declarei ele no escopo? Declarei sim, ué. O int está aqui. Número inicial, número final, tá certo, int i. É aqui embaixo, olha só. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente copiou aqui e nós não observamos aqui do jeito que estava ali. Então, vamos dar uma olhadinha, olha só. Vou colocar de 1 até 10, ele vai escrever 2 vezes o mesmo número. Eu esqueci de colocar depois aqui, né? Botar aqui, ó, entre um e outro, só para a gente saber que vai funcionar um ou outro. Um /n, né? /n. Vamos dar uma olhadinha de novo. Ó, de 1 até 30, por exemplo, né? Vamos botar de 1 até 30 lá. Ele fez exatamente a mesma coisa usando os dois comandos. Nesse caso, eu conheço o intervalo. Então, vamos dizer que por regrinha, eu deveria usar o comando for, porque eu conheço o intervalo. Então, não usaria o comando while. Mas dá para fazer o while. Como eu disse, por aí você vai ver de tudo. Você vai ver gente usando while onde que é for, usando for onde é while, enfim. Não tem bem uma regra com isso, né? Mas, enfim, é importante que eu saiba, a princípio, que, em geral, eu devo fazer exatamente o que eu disse, usar o comando while para quando eu não sei a quantidade de repetições e usar o comando for quando eu sei a quantidade de repetições. Vamos dar uma olhadinha no exemplo 2 da apostila, que é para poder imprimir uma tabuada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou colocar aqui na apresentação para vocês verem. Olha aí, vai ter aí, aparecer aqui agora, olha, imprime a tabuada. Desenvolva um algoritmo que lê 2 números inteiros, tab e limite, e imprime a tabuada de tab no caso, né, de 1 até o limite. Então, o que ele quer que você imprima é exatamente a tabuada daquele cara até o limite dele lá no final, né? Então, vamos pegar aqui um online GDB para que a gente possa fazer esse exercício aí.
E falar nisso, eu vou salvar aqui o online GDB, né, para a gente ter isso salvo aí. Vou criar um novo projeto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui que nós vamos fazer aqui. Ele quer que você imprima a tabuada. Eu não sei se ele botou algum padrão aqui na apostila, deixa eu ver. Não. Ah, não, pediu para a gente colocar assim, tabuada de... Eu vou colocar aqui para vocês. O que a gente vai precisar como variáveis? Nós vamos precisar, possivelmente, de uma variável tab limite, obedecendo exatamente o que está no enunciado aqui, certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos colocar primeiro um int, né? Int, tab e limite. Eu estou obedecendo o nome das variáveis do enunciado do exercício, tá bom? Bom, vamos pedir, né, para ele, né, para que a gente pode pegar a tabuada de... Vamos escrever assim, tabuada, igual tá, né, mais ou menos que ele colocou aqui nos exercícios. A tabuada de tanto até tanto é isso, né? Então, vamos colocar aqui desta forma, né? E para que a gente possa fazer. Então, a ideia é pegar um primeiro número, um segundo número, e a gente ir fazendo a tabuada desses caras todos que estão aí, ok? Então, vamos colocar assim, vamos colocar um cout, né? Cout, assim, cout, ó, assim, ó. Tabuada de tab, né? Vamos dizer, de tab até o limite, né? De tab até o limite. Eu estou colocando mais ou menos igual o de tab até... Opa, vai ficar grudado aqui. Vamos botar assim, até limite. Vou botar um barra N aqui. A gente possa deixar ali, ok? Então, beleza, já fizemos isso. Agora vamos colocar o for. For de quanto até quanto, né? Eu não pedi nada ainda, então eu preciso pedir também o cara para digitar os caretezinhos ali, né? Então vamos botar, antes dele colocar aqui, vamos colocar aqui, ó. Cout, digite. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Tabuada de... digite um número para a tabuada. Tabuada, por exemplo, tabuada. Beleza, aqui. Aí eu vou botar um sim, e aqui vai ser o tab, que é o tabuada, ok? Alt, digite eu não sei se é limite, deixa eu ver o que ele colocou aqui. O último, né? O último número. O último número desejado. 2 pontos. Agora eu já sei direitinho, já pego ali do tab até o limite, né? Lembrando que eu já agora sei direitinho o que vai acontecer ali. Bom, vamos colocar agora o comando for. For de quê? Opa, tá maiúsculo, não pode for, né? Lembrando, olha só, que o enunciado fala para que eu possa colocar de 1, vamos dizer assim, primeira tabuada de tab, né, de um número tal, de 1 até o limite. Então, é como se eu tivesse assim, a tabuada de 2, de 1 até 100, por exemplo. Né? É isso que ele quer que você faça aqui no exercício. Então, o que eu vou colocar? Então, for int i igual a quanto? Qual é o valor inicial de i? 1, porque ele vai começar do 1, né? 1. Aí eu vou, ó, enquanto o i for menor igual aqui ao limite, eu venho e coloco i mais mais. Pronto, acabou. Agora a gente coloca aqui um cout, né? Um cout. Vamos colocar aqui bonitinho assim. Vamos colocar o seguinte, i, né? Vamos botar i vezes... Não, i não, desculpa. A borda do tab, né? Tab vezes o i, aí sim, é igual
igual a tab vezes i. Vezes i. Pronto. Tab vezes i. E falta, né, a gente colocar um barra N aqui, para que a gente possa quebrar a linha aqui. Então, beleza, ele fez a tabuada do JIT e acabou. Ele vai fazer isso aqui enquanto, né, as coisas forem diferentes. Lembrando que esse Cout que está aqui é só para poder mostrar até o limite. Vamos dar uma olhadinha para ver se essa porcaria vai rodar. Vamos fazer a tabuada do número 7, por exemplo, do 7, que vai começar do 1 até o 0. Repara que deu um pau aqui. Digite o número para a tabuada, ele pegou o 7. Digite o último desejado, eu esqueci de colocar o sim, que é o limite, né? Vamos de novo aqui. Opa, peraí, sim. Então vai do número 7, né? Qual que é o último número desejado? Vamos botar que eu coloco 10, então ele vai começar de 7 a 0 até essa. Olha só, repara que ele fez a tabuada do 7 daquele nível. Se eu quiser uma tabuada bem diferente, vamos supor que eu quero a tabuada do 9, por exemplo, sendo que o limite seja 90, por exemplo. Então ele vai fazendo tudo para mim, olha, parabéns, tá lá, olha, começou do 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, e por aí vai até chegar no 90, 9 vezes 90, 810. Então é isso aí que ele pediu para que você fizesse neste exercício, ok? Bom, gente, não tem muito mistério nessa questão do limite, né? Enfim, é uma coisa que é bem... Do limite não, desculpa, do for, é uma coisa bem tranquila. Eu vou falar uma coisa aqui agora para vocês, mas eu vou apenas falar porque esse comando não é muito utilizado por aí, mas eu acho importante que a gente fale porque está na apostila de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Depois a gente vai fazer uma segunda parte somente com exercícios. Repetição com teste no final, que é o famoso comando do while. Repara bem que o while eu faço o teste, a condição eu testo no início. O do while tem essa palavrinha do e eu testo no final. Ó, enquanto, né, do faça isso aqui, enquanto é isso. Então, eu faço as coisas e depois eu testo. Aqui não, eu testo e faço. A diferença é essa, tá? Os dois praticamente são a mesma coisa, só tem que tomar cuidado com a atualização do do, né? Lembrar que o teste é feito depois, né? E aqui, né, o teste é feito, vamos dizer assim, antes, né? Então a inicialização que eu tenho que tomar cuidado para quando eu for fazer os dois comandos, certo? Aqui tem um exemplo, né, que você faz, imprime um quadrado de 15 inteiros, né? Para bem que ele fez o while e no final, né? Ele colocou, ó, por exemplo, do, você digita o primeiro número, o quadrado daquele número é esse, aí ele vai fazendo, até chegar no 15. Lembrou que ele colocou menor do que 15, ele começou do 0 e foi até o 15. Se eu fosse usar o while, por exemplo, provavelmente eu teria que colocar menor ou igual a 15, né? Lembrando que eu estou começando do 0, mas enfim, esse comando do while não é tão utilizado, então fica a seu critério utilizar. Repara que aqui, olha, nós temos os dois carinhas aqui, né, utilizando a mesma, vamos dizer assim, mesma ideia, né, que eu estou colocando aqui, para poder ver qual que é a diferença dos dois. Se você rodar um com o outro, você vai ver que este programa gera uma coisa diferente. Professor, mas é igual o comando? Mas lembre-se o seguinte, do while a gente faz a inicialização e o teste é feito depois. Aqui a gente faz a inicialização e o teste é feito antes. Então, se você fizer um e fizer o outro, e vale a pena você fazer para poder ver, faça aí este e depois faça esse. Você vai verificar que os dois vão dar resultados diferentes por conta da inicialização da variável e por conta do teste estar no final e no início. Aqui tem um outro 2, eu vou passar direto. O comando break também é um comando bem conhecido que a gente viu lá no switch, né? No case, switch case, que é para poder interromper. A gente faz com que o fluxo saia daquele comando e continue a execução depois daquele bloco. Aqui também a gente pode utilizar. Repara bem esse caso aqui, olha só. Opa, aqui. Olha só, retirada de valores. Né? Eu coloco, ó, digite o saldo inicial da conta, vamos supor que seja R$100, eu leio o saldo. Para 0 até o contador de 5, ou seja, ele pode fazer 5 retiradas, eu vou contando 1. Então, digite A, primeira retirada. Aí vamos supor que eu faça, sei lá, R$10. Eu pego 10, eu faço saldo. 10, 100 menos 10, menor do que 0? Não, né? O saldo quer dizer... Não é maior do que 0, desculpa, né? Vai dar 90, então não precisa, eu faço direto.
Mas vamos supor que eu pegue uma retirada, por exemplo, agora eu tenho 90, a segunda retirada eu passo assim, vou pedir 100. Então eu pego saldo, que é 90, menos a retirada é 100. Então 90 menos 100 vai dar menor do que zero. Então ó, só é possível retirar tanto de saldo, que é 90 que eu tenho lá. E aí ele coloca o saldo igual a zero, dá um break, sai fora desse negócio aqui tudo, né? Sai fora desse if tudo, vem cá para baixo, né? Coloca lá o saldo menos a retirada e sai fora dessa parte que foi executada aqui, né? Ou seja, o meu contador vai continuar de novo. Então, eu venho aqui de novo aqui para cima e faço de novo esse exercício normalmente, né? Eu faço novamente esse for e vou fazendo isso até o final lá e coloco o saldo final da conta. Então, ele interrompe aqui a sequência, né? E depois volta lá para cima, certo? Esse é o comando break. O comando continue, que é para continuar, força, né, a expressão para ir para algum outro lado, né, para o controle de loop de repetição. Repara bem que imprimi todos os números de 1 a 10. Então, olha só, eu venho de 1 até menor ou igual a 10, então eu venho, sendo que exceto o número 5. Então, eu venho, ó, 1, né, começa do 1 e vai ao 10. Então, eu pego, por exemplo, ó, o i é igual a 5, o primeiro? Não, não é. Então, ele vem aqui e imprime o número. 2, ele também não é. 3 não é. 4 não é. 5, se for 5, ele entra aqui continue. O que ele faz contínuo? Ele desvia, ele não faz essa instrução, ele vem cá para cima, né, desvia o fluxo aqui para cima para o for, né, pula o 5 e continua imprimindo 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a saída aqui vai ser algo parecido com esse aqui. Ó. Enfim, você pode utilizar isso também se você quiser. Nada que você também não resolva sem esse if contínuo e colocar que if i é diferente de 5, eu ponho esse out aqui dentro, você vai ter a mesma saída que está. Então, não há necessidade também do comando contínuo, ok? Então, fica aí também para vocês saberem que existe o comando break e o comando contínuo. Nós vamos agora para a aula de exercício, que é a parte 2 desse vídeo, para tentar resolver aí, né, fazer com vocês, na verdade, alguns dos exercícios que aqui estão, ok? Daqui a pouco a gente volta com outra aula.